let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's Vamos lá, meu mano. Vamos para a nossa revisão aqui, para a nossa prova do quarto trimestre. Questão 1. Sabemos que f é uma função dos reais nos reais, né? O domínio é real, a imagem também é real e o contradomínio é real. Y igual a menos 2x mais 2. Assinale a única alternativa correta. Então, vou escrever essa função aqui embaixo. Y menos 2x mais 2. Legal. F é crescente. Lembra quando você tinha uma função do primeiro grau e você queria saber se ela é crescente? Você olhava para esse cara aqui. Se o coeficiente angular é um valor positivo, ou seja, maior que zero, a função é crescente. Se ele é menor que zero, é decrescente. Então, falsa. Por que é falso, Sandro? Porque essa função é decrescente. F não intercepta o eixo das abscissas. Ele está dizendo para mim que essa função não intercepta o eixo x. Tá? O eixo das abscissas é o eixo x. Ele está falando para a gente que ela não intercepta. Você sabe que, olhando para o gráfico, você sabe que ela intercepta o eixo y em 2. Você não sabe se ela vai interceptar aqui ou aqui. Né? Se ela é decrescente, ela vai vir por aqui. Ela intercepta e vamos achar esse ponto de interseção, beleza? Ó, ela vai passar mais ou menos por aqui assim. Vai passar mais ou menos aqui assim. Eu estou só esboçando, não tenho certeza. Para saber se intercepta ou não, eu vou achar a raiz da função, tá? Isso aqui foi para letra B aqui. Ó. Eu vou igualar essa função a zero, então. 0 é igual a menos 2x mais 2. Tá? Aí eu acho onde vai tocar o eixo x. Vou passar o 2x para lá, 2x igual a 2. Dividindo ambos os lados da equação por 2, eu vou ter x igual a 1. Tá? Passa aqui. Intercepta sim, intercepta em abscissa igual a 1. Então, sentença falsa. Beleza? Sentença aí, falsa. Item letra C, né? Nem tem não, letra C. Ele falou o seguinte: quando x for menos 1, a função vale menos 5. Então, essa função aqui, ó. Y igual a menos 2x mais 2. Ele falou o seguinte: quando x for menos 1, a função recebe o valor de menos 5. Então, 2 vezes menos 1 mais 2. Beleza? Menos 5 vai ser igual a menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. 2 mais 2, 4. Menos 5 é igual a 4? Não. Falso. Essa falsa aí. Item C, falso. Letra D agora. Vamos analisar, deixa eu só separar aqui. Letra D. Quando x for 0, a função vale 2? Sim. Aqui, ó. É onde ela toca aqui. Esse ponto aqui eu tenho abscissa 0 e o y igual a 2. É o que acontece aqui, tá vendo? Abscissa 0 e y igual a 2. Se você não percebeu isso, que o termo aqui independente, né, o coeficiente linear, ele é igual ao ponto que eu toco em y quando o meu x for 0. Quando o x for 0, eu toco em y aqui, ó. A f de 0 vale o termo coeficiente linear. Se você não viu isso, você vai aqui, ó, letra D, e a função que você tem é essa. Ele está falando para a gente que quando o x for 0, a função vale 2. Y vai ser igual a menos 2 vezes 0. 0, 0 mais 2, 2. Verdade. Quando for 0 igual a 2. Então, você tem essa verdadeira. A opção a ser marcada é a letra B. Porém, vamos analisar a letra E. A letra E, praticamente já respondi fazendo aqui o pequeno esboço do gráfico. Se a função é uma função do primeiro grau, ela é representada por uma reta
O gráfico f é uma parábola. Parábola é quando é função do segundo grau. Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 2. Maurício é um corretor de imóveis e possui um salário de R$800. A cada imóvel vendido, Maurício ganha uma comissão. Observe o gráfico que mostra o salário total em função do número de imóveis vendidos. Olha só, cara, temos uma função, né, primeiro grau. Daqui a pouco eu vou ler a parte final ali. E essa função é representada aqui, o f de x ou y, tá? Igual a x mais b. Beleza. E olha só, se você olhar, você tem uma função aqui, o coeficiente angular dela, ou a taxa de variação linear, é a mesma. Se você olhar, quem seria meu coeficiente angular? Ó, passou um ano, eu aumentei daqui para cá, R$1.700. Passaram-se 2 anos, eu aumentei também, sempre a cada a cada um imóvel que eu vendo, eu aumento R$900 do meu salário. Você reparou? A cada imóvel que eu vendo, eu ganho R$900. Se fosse 10, eu teria 10 vezes 900 mais o salário dele, então 9.800. Você pode pensar assim, porém, vamos passar isso para o papel. Como, Sandro? Olha só, lembra lá? Aonde o gráfico tocar o eixo Y é o valor do coeficiente linear, o termo independente de x. Então, minha função tem essa cara aqui, ó, y igual a x mais 800. Tá? Agora eu preciso achar o coeficiente angular, ou taxa de variação, tá? Você pode encontrar esse nome também. Olha o que acontece. Por essa questão aqui tá um pouco mais tranquila, basta você pegar, vou pegar esse ponto aqui, por exemplo, tá vendo? Nesse ponto, quais são os pares ordenados? Eu tenho x igual a 1 e meu y vai ser igual a quem? 1.700, tá? 1.700 igual a vezes 1 mais 800. Tranquilo? Vou trazer essa continha para cá. Vou ficar com 1.700 menos 800 é igual a 1.700 menos 800 vai dar o quê? 900. É igual a... Então, o coeficiente angular é 900, perdão. Então, olha só. A minha função, né? Ou a função para achar o salário Maurício é y igual a R$900 vezes a quantidade de imóveis vendidos mais R$800 fixo, que é o salário dele. Então, o que ele pode ganhar no mês. Se ele não vender nada, ele ganha R$800. Ele vendendo, aí sim, é uma boa para ele. Então, 900 vezes, vendeu 10 imóveis, x é a quantidade de imóveis, mais 800. 9 vezes 10 vai dar 90, com 1, 2 zeros. Então, 9.000 mais 800. Então, o salário aí do nosso amigo Maurício é de 9.000, perdão, 800 reais aí. 9.800 reais. Então, é o salário dele. Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 3. Um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis é o dióxido de carbono. Uma pesquisa realizada na Noruega e publicada na revista Spence em 1962 concluiu que o número N de mortes por semana causada pela inalação do dióxido de carbono estava relacionada com a concentração média C em miligramas por metro cúbico, né, de formator aqui, tá, do dióxido de carbono. Conforme o gráfico a seguir, os pontos C e N, então o eixo X, né, a abscissa, representa o C, na concentração média do dióxido de carbono aí, e o N, o número de mortes aí, tá, o eixo Y. Ele fala o seguinte: com base nos dados apresentados, a relação entre NC, né, que vai de 100 menor ou igual a C e C menor ou igual a 700, pode ser dada por
Beleza, então olha só, então dá nesse intervalo que ele quer saber. Aí, o que acontece? Vamos fazer uma funçãozinha, vamos colocar assim, ó, n, número de mortes, ele vai ser igual a nosso coeficiente angular. Estou pegando y igual a x mais b, né? Colocando de acordo que o x, o y estou chamando de n, meu x eu vou chamar de c, mais b. Beleza? Então, vamos achar o coeficiente angular. O linear eu não sei, ó. Eu sei que ele é abaixo de 97. Menor que 97 nosso b aqui, com certeza. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para achar o a, que é meu coeficiente angular, eu vou fazer a variação de y sobre a variação de x. Quem é a variação em y? Está aqui, ó. 97, ele foi até 105, 115. Vai ser 115 menos 97, que você vai ter 18, né? 115 menos 97 sobre 100 menos 700 menos 100. Então, o nosso coeficiente angular está ficando 18, como falei. E aqui eu tenho 700 menos 100, 600. Simplificando em cima e embaixo por 6, que dá, né? Então, o meu coeficiente angular está ficando 3 sobre 100, 3 centésimos. Então, colocando em forma de número decimal, 0,03. Então, meu coeficiente angular, 0,03 vezes C, mais B. Então, para eu achar esse B, como eu vou fazer agora? Eu vou pegar um dos pontos, vou pegar esse ponto aqui então, ó. Vou pegar esse ponto aqui, tá? E vou substituir. Ó, o meu N é 97, igual a 0,03 vezes 100, mais B. 0,03 vezes 100 dá 3, né? Vou passar esse 3 diminuindo. 97 menos 3 é igual a B. Dá 94. Então, B vale 94. Beleza? Então, a minha função, que representa aí a morte aí, é a seguinte, ó. N é igual a 0,03 vezes C mais 94. 94 aí. Beleza? Vou fazer a próxima, vamos lá. Questão 4. Seja a função f de R em R, ou seja, dos reais nos reais, definida por f de x igual a mx mais t, representada pelo gráfico a seguir, nestas condições. Então, tem aqui as opções, ó. M igual a 2t, t igual a 2m, m mais t igual a 0, m igual a t e m menos t igual a 4. Olha só. Vou escrever a função aqui. F de x igual a mx mais t. Então, aqui, ó, coeficiente linear. O coeficiente linear é onde a função toca o eixo y. Estou vendo aqui, ó. Esse é o valor do coeficiente linear. Então, eu já sei que t vale menos 1. Então, minha função está ficando assim, mx menos 2. Tá? Eu já sei o valor de t. t é igual a menos 2. Agora eu vou achar o coeficiente angular, que é o n. E o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a raiz da função. Esse ponto aqui eu tenho um par ordenado. X igual a menos 1, y igual a 0. Então, nesse ponto aqui eu tenho x igual a menos 1, y igual a 0. Então, eu vou ter, ó, 0 é igual a m vezes menos 1 igual a menos 2 igual a 0. Né? 0 vai ser igual a menos 1 vezes m menos m. Menos 2. Vou passar o m para o outro lado. M igual a menos 2. Tranquilo? Então, ó, m igual a menos 2, t também vale menos 2. Isso implica que m é igual a t. Ambos têm os mesmos valores. Então, gabarito, letra
D, né? Gabarito da letra D. Gabarito aí procede. Vou fazer a próxima. Questão 5. Na questão 5, ele fala o seguinte. Né? A função real de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2 é crescente. Deixa eu colocar acento aqui, for voltando. É crescente quando? Para a função ser crescente, o coeficiente angular tem que ser maior que zero. Então, vou escrever aqui, ó. 3 menos 2a maior que zero. Vou isolar o menos 2a. Menos 2a maior que menos 3. Vou multiplicar essa inequação por menos 1, porque o termo que acompanha a variável é menos 1, então o bom senso pede que faça isso. Então, menos vezes menos vai dar mais, então 2a. Quando eu multiplico por menos 1, o que acontece com a desigualdade? Ela inverte, se é maior vai ficar menor. Tranquilo? E menos 1 vezes menos 3, 3. Então, a menor que 3 sobre 2. Então, essa é a condição para que essa função seja crescente. Então, finalizamos aí. Vamos para a próxima. Questão 6. O índice I em ppm, parte por milhões de população, medido em uma cidade entre 0 horas e 12 horas. Variou conforme o gráfico a seguir. Então, olha só. Quando era 0 horas, ele partiu daqui. Beleza? 0 horas estaria. Até chegar a 12 horas. Então, ele fala o seguinte. De acordo com as informações do gráfico, o índice de poluição medido às 6 horas e às 10 horas foram em ppm, respectivamente, iguais a... Então, olha só. Vamos analisar em dois momentos. Então, eu vou pegar aqui, vou esboçar um gráfico aqui, rapidinho, só a parte que me interessa. Primeiro eu vou analisar as 6 horas ali, que ele fala para mim. Então, quando foi 6 horas, ele partiu daqui. 0 hora, perdão, 0 horas, 0 hora, partiu daqui. E tinha 40. Né? Aí depois, 128 horas. Tá. Agora ele quer saber quando for 6 horas, né? Aqui é 8 horas, 40, deixa eu marcar aqui mais ou menos aqui. Seis horas ali. Olha só. 0 hora, 6 horas e aqui 8 horas. Tranquilo? E vou fechar aqui o triângulo. Não vou fazer função não, tá? Vou fazer uma semelhança de triângulo para ser rápido a questão. Olha o que acontece. Ó, eu vou fazer semelhança entre o triângulo maior e esse triângulo aqui. Tá? Ó, de 0 até 6 ele variou 6. E o triângulo maior vai de 0 até 8, vale 8. Então, essa parte aqui vale 8. Vou até colocar esse triângulo todo vermelho aqui. Tá? Tudo vermelho ali. Então, aqui era 40. Aqui eu falo que eu quero x. E aqui era 120 aí. Então, esse é o triângulo seguinte, desculpa, ó, base do triângulo maior, 8. 8 está para 6. Assim como, se eu peguei o triângulo maior, ele está variando de 40 até 120, então ele varia 80. E aqui está variando de 40 até x, vai ser x menos 40.
viu? X menos 40. Posso simplificar, ó. Aqui por 8 dá 1, aqui por 8 dá 10. Multiplicando cruzado, eu vou ter x menos 40 igual a 6 vezes 10, 60. Vou passar o x, passar o 40 para lá. X igual a 60 mais 40. X igual a 100. 100 partes por milhões, beleza? 100 ppm. Agora vamos achar a outra parte que ele pede. A outra parte que ele pede, vou desenhar o triângulo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Tá. Ó. Ó, aqui é 120 e aqui é 140. Aqui é 140. Lembrando que aqui é 8 horas e aqui é 12 horas. Ele quer saber exatamente 10 horas. Então é um valor entre 8 e 12, né? Tá aqui. Esse valor que ele quer saber. Então tá aqui. Vou chamar aqui de Y, tá? Chama de Y ali. Chama de Y. Pronto. Fazer a mesma semelhança da outra vez, ó. Vou separar os triângulos. Esse triângulo aqui eu vou focar, tá? Então, se você olhar, mesma ideia do anterior, ó. O triângulo maior, essa parte dele aqui vai, ó, 120 até 40. Variou 20. Confere? A base dele, ó, vai de 8 até 12. Aqui varia 4. Tá? Essa parte aqui toda variou 4. O triângulo menor, aqui é 10 horas. De 8 até 10 variou 2. Então, essa parte aqui vale 2. Vale 2. E aqui vai variar de 120 até y menos 120. E agora eu vou fazer a semelhança. Ó, base do maior está para a base menor, 4 está para 2, assim como 20 está para y menos 120. Eu posso simplificar, ó, por 2 dá 1, por 2 dá... Não, perdão, por 4 dá 1, por 4 dá 5. Y menos 120 é igual a 2 vezes 5, 10. Y é igual a 10 mais 120. Y igual a 130. Então, você viu que dá para fazer semelhança aí tranquilamente. O tópico que você viu bastante aí no Matemática 2. Tá? Vamos lá para a questão 7 agora. Questão 7. Tânia escolherá um plano de saúde entre as opções A e B. Então aqui eu tenho o plano A. Aqui eu vou ter o plano B. Plano A e plano B. Desculpa. O plano A cobra um valor fixo de R$ 140 e R$ 20 por consulta. Tá.
Já o plano B, né, num certo período. O plano B cobra um valor fixo de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. O gasto total de cada plano é dado pela função do número de consultas X dentro do período pré-estabelecido. Então, olha só. Então, o valor do plano, que eu chamar aqui, chama de Y, né? Y de A, ele vai ser igual a 20 vezes o número de consultas no determinado período, mais o valor fixo de R$ 140. Eu utilizando o plano ou não, eu já pago R$ 140. Vai ter um acréscimo devido ao número de consultas, beleza? No plano B, a mesma coisa. O valor pago no plano B vai ser R$ 25 por cada consulta no determinado período, mais R$ 110. Então, é o mesmo critério. Adquiri o plano, não utilizei no determinado período, vou pagar 110. Se eu utilizei, vou pagar um valor a mais pelo número de consultas que foram realizadas. Beleza. O gasto total de cada plano é dado pela função do número de consultas X, né, do período estabelecido. Aí ele fala aqui, determine a função correspondente para cada plano. Já determinei. Agora ele fala aqui pra gente o seguinte. Ele quer saber, né? Ó, eu já determinei o plano que ele pediu, ó. Já determinamos. E agora ele quer saber em qual situação o plano A é mais vantajoso que o plano B. Então, olha só. Ele quer saber em qual momento, né, o plano B vai ser mais caro que A, ou A vai ser mais barato que B. Então ele quer saber em que momento esse plano aqui vai ser maior do que esse, né? Que a partir de quantas consultas, né? Então aqui eu tenho, para ser mais vantajoso adquirir o plano A, é onde eu pago menos, né? Eu vou pagar menos no plano A. Para eu pagar menos no plano A, o valor pago pelo plano B tem que ser um valor maior que o valor pago no plano A. Então, nesse caso aqui, o A é mais vantajoso, ou seja, A é menor que B, o valor pago por aí. Beleza? Então, eu tenho 25x mais 110, tem que ser maior que 20x mais 140. Tá? Vou passar para lá o 20, vai ficar 25x menos 20x maior que 140 menos 110. 25 menos 25, 5x maior que 140 menos 110, 30. X é um valor maior que 30 dividido por 5, x maior que 6. Então, se você realizar 6 consultas, mais que 6 consultas, né, mais que 6, o plano A será mais vantajoso. Se você analisar ali, qualquer consulta igual a 6, os dois planos você vai pagar a mesma coisa. Consultas inferior a 6, o plano B é mais vantajoso. Então, será mais vantajoso o plano A para consultas acima de 6. Beleza? Então tá aí, vamos para a próxima. A figura abaixo mostra o gráfico de uma função f, que é uma reta. Com os dados que aparecem na figura, pode-se concluir que f de 39 é igual a... Beleza. Ele quer saber o valor, né, da função quando x for 39. Primeiro, uma das maneiras de resolver é achar a função que representa esse gráfico aí, né, a lei de formação. Então, eu tenho um par ordenado aqui, ó, x igual a 9, y igual a 7, e aqui o par ordenado 0 e 10. Porém, eu posso partir do seguinte princípio. Eu tenho a função f de x igual a x mais b. Aquele padrão lá que nós vimos. Aonde b é o meu coeficiente linear. É onde a função, né, o gráfico, a reta que representa a função, toca o eixo y. Então aqui, ó, o eixo y vale 10, o meu coeficiente linear. Então minha função está tendo essa cara aqui por enquanto. F de x é igual a x
mais 10. Agora, para achar o A, basta pegar esse outro ponto aqui. Quando minha f de x ou meu y for 7, meu x é 9, ou vice-versa. Quando meu x for 9, minha f de x ou y é 7. Então, eu substituo ele na função. Aí eu vou fazer assim, ó. F de 9, quando o x for igual a 9, aqui, ó. Tá ficando assim minha função. Mas quem é f de 9? F de 9, isso aqui vale 7. É igual a 9A mais 10. Vou passar o 10 para lá. Vai ficar 7 menos 10 é igual a 9A. 7 menos 10 vai dar menos 3. É igual a 9A. Passar o 9 dividindo. Vai ficar menos 3 nonos igual a. Simplificando por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. Vai ficar menos 1. 9 por 3, 3. Menos 1 terço. Tá? A função aí é decrescente. Ó. Olha o declive dela. Decrescente. Então, minha função tem essa cara aqui. Ó. F de x igual a menos 1 terço de x. Ou x sobre 3, tanto faz. Mais 10. Agora sim. Agora, aonde tiver x, eu vou colocar 39, porque ele quer f de 39. Confere? Ele quer f de 39. Então, qual? 39. X aqui é 39 também. Então, minha f de 39 está ficando f de 39. Ó, menos vezes mais vai dar menos. 39 dividido por 3 vai dar 13 mais 10. Sinais diferentes, vou diminuir e conservar o sinal do maior, né? Quem tem o maior módulo, né? Para ser mais exato. Então, menos 3 aí. Então, tá aí f de 39 menos 3. Tranquilo? Vamos para a próxima agora. De x igual a x mais 2. E g de x igual a 2x menos 2 pertence ao quadrante. Então, olha só. Primeiro, eu vou achar a interseção. Né? Eu vou achar o ponto de encontro entre essas duas funções. Vamos supor que tem uma passando assim e outra assim. Eu quero saber esse ponto de contato. Ou seja, para saber o ponto de contato, eu vou igualar as funções. Nesse ponto, ele tem x e y correspondentes. Beleza? Então, vou igualar aí as funções. Então, eu vou fazer g de x igual a f de x, ou f de x igual a g de x, tanto faz. Tá? Então, aqui em g de x, 2x menos 2, menos 1. Aqui em f de x, x mais 2. Então, vou passar o x para lá. 2x menos x é igual a 2. Se eu trocar o menos 1 de lado, ele vai o quê? Se ele está negativo, ele vai positivo, mais 1. Então, x igual a 3. Então, o x ele é positivo. Vamos esboçar aqui um pequeno gráfico. Não tem necessidade, se você guardou lá há muito tempo atrás, aqui a gente começou a falar em plano cartesiano, os sinais aí, ó, aqui eu tenho o zero. Em relação ao eixo x, para a direita tem um valor positivo. Então, 3 está mais ou menos aqui assim. 3. Aí eu tenho dois casos a pensar. Lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Lembrando que você não tem necessidade de fazer isso tudo. Aqui eu estou só relembrando para você, né? Uma revisão, temos que relembrar aí o que está acontecendo. Ó, se o x é positivo, ou eles pertencem ao primeiro, ou pertencem ao quarto. Se o y der positivo aqui, ó, positivo para y, pertence ao primeiro quadrante. Se eu achar y negativo, pertence ao quarto quadrante. Então, Sandro, como eu faço para achar o valor de y, ou f de x, ou g de x? Fazendo aqui, ó, escolhe uma das funções, vou escolher a f de x, que está mais suave. Ó, x mais 2, já sabe que é positivo, né? Ó, minha f de x aqui, ó, quando x for 3,
minha f de 3 vai ser 3 mais 2. E 3 mais 2 dá 5. Então, quando meu x for 3, minha função admite o valor 5. Por exemplo, está aqui. Ó. Tá? 5. É como se uma função ela passasse aqui, ó. Não tem necessidade de fazer, a questão já acabou. Aí você vai colocar aqui, ó. Ou escreve ali ou coloca aqui, ó. Pertence ao primeiro quadrante. A questão acabou. Só estou falando mais coisas para enriquecer o seu conhecimento. Olha só. X igual a x mais 2. Então, ele parte aqui de 2. Então, essa função aqui, a f de x, ela passa por aqui. Ela passa por aqui e vai embora. E a g de x, ela vem de menos 1. E ela passa por aqui. Tá? Eles se encontram nesse ponto aqui. Aqui está o ponto de encontro deles. Tá? Tá aí, reto se encontrando ali nesse ponto ali. Tá? X igual a 3, y igual a 5. Beleza? Vamos para a próxima aí, né? A nossa última questão. Vamos lá. Fazem teste de Cooper numa pista retilínea, ambos correndo com velocidade constante. A distância D que cada um percorre é mostrada no gráfico a seguir. Então tá o gráfico, aí determina a distância percorrida por cada um dos atletas com 30 minutos de teste. Tá? Olha só. Primeiro eu vou pegar aqui o A, beleza? Então, tem essa função aqui. Então, o atleta A, chamar de F, para ele chamar de F de X, o A, né? Aqui, A. Atleta A, ele tem F de X igual a AX mais B. Então, aqui, ó, saiu da origem. Então, o meu coeficiente linear é 0. Então, a função, ela ficou basicamente AX ali. E outra coisa, para achar o coeficiente angular, você tinha uma das maneiras de fazer era variação de y sobre a variação de x. Confere? Variação de y sobre a variação de x. Aqui, ó, se você olhar aqui, ó, variou y aqui, ó, ele foi de 0 até 300, variou 300. Aqui foi de 0 até 20, variou 20. Então, ó, posso simplificar por 10, 30 dividido por 2, 15. Então, minha função f de x está 15x. Porém, ele quer o tempo em 30 minutos. Eu vou lá, pode tentar achar aqui o tempo. F de x, né? A distância percorrida, né? Que foi, chamei de f de x, quando o tempo for de 30 minutos. 30, f de 30 vai ser 15 vezes 30. 30 vezes 15 dá o quê? 450. 450 aí. Então, f de 30 tem que percorrer aí 450 metros. 450 metros, tá? Lembrando que aqui já era a resposta essa que é a função, e com ela eu consigo achar qualquer distância percorrida pelo móvel A, tá? Móvel não, atleta A, né? Pelo atleta A aí, beleza? Agora vamos achar ali a f de, chamar de g de x. Ponto B, atleta B, perdão, não é ponto não, sabe? Atleta B, o atleta B, vou chamar de assim, ó, g de x igual a mx mais n. Vamos lá. Olha o que está acontecendo. Vamos analisar o mesmo detalhe. Parte da origem? Parte da origem. Então, esse cara aqui é 0. O atleta B, ó, ele parte da origem, não é 0. Então, minha função, minha g de x está ficando mx. Vou fazer a mesma análise, ó. Aqui, ó,
quando for 10, aqui é 500. De 0 até 500, ele variou 500. E de 0 até 10, ele variou 10. Então aqui, ó, posso simplificar por 10, deu 50. Então o coeficiente angular da função g de x é igual a 50. Ó, vamos ver se é verdade. Ó. Quando x for 0, 0 vezes 50, 0. Pode ver que está na origem. 10. 10 vezes 50, 500. Se fosse 20, 20 vezes 50, 1000 e assim vai indo. Então ele quer g de 30. G de 30. Tá? G de 30. 50 vezes 30. Então G de 30. Então o atleta B, em 30 minutos, ele percorreu 1.500 metros. 3 vezes 5, 15, acompanha 2, 0, 1.500 metros aí. Tranquilo? E aqui está uma função g de x, que dá para achar qualquer distância percorrida pelo atleta aí. Beleza? Tranquilo? Então tá aí a nossa revisão. Nossa prova aí vai ser quarta-feira. Espero que você vá bem aí e não fique ninguém na recuperação.